Olá, aqui é o presbítero Walt, mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos proporciona, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nossas vidas e por o que Ele tem nos proporcionado. Em segundo lugar, eu quero saber como você está na presença de Deus. Se você está bem, se você está feliz, como você está, porque nós sabemos que Deus, Ele se agrada daquela pessoa que é grato a Ele por tudo que Ele tem feito, o que Ele faz. Nós sabemos que temos história narrada pela Bíblia, o livro mais verdadeiro do mundo, o livro dos livros, o livro que é nosso professor, nosso psicólogo, nosso terapeuta. Ele representa tudo. Tudo que você quiser, você encontra neste maravilhoso livro, a qual está escrito sobre a trajetória de Jesus. Então, eu quero saber se você tem sido grato a Deus, a história narrada dos 10 leprosos, a qual um só volta para agradecer ao mestre e ele pergunta: onde estão os 9? Não era 10, só você veio agradecer. Então, às vezes eu falo para as pessoas, quando a palavra de Deus é narrada, que fala sobre o fiel do pouco, sobre o muito te colocarei. É agradecer a Deus por as mínimas coisas que para nós são mínimas, mas se nós formos observar, é grandiosa. Só em nós deitar, acordar, abrir o olho e contemplar a imensidão ou o teto da nossa casa, o telhado, seja de que jeito for, o lugar em que você mora. E quando você abrir a sua porta, você vai ver que lindo é essa imensidão em que Deus faz com que você contemple com os seus olhos. Então, só em acordar já é um belo motivo para nós ser gratos a Deus. Tenho certeza que você passou uma semana corrida, trabalhosa, que o trabalho é digno, né? Passou uma semana trabalhosa, seja em que for que você trabalhe. Esse dia de domingo, muitos ainda trabalham, né? Mas você que está em casa, folgando, descansando para o dia seguinte, é motivo de você ser grato a Deus. Olhar para os seus filhos e ver que os seus filhos estão perfeitos, que você tem uma família perfeita. Perfeita em que sentido que eu falo é normal, sem nenhum problema físico, nenhum problema visual. Está saudável, melhor lhe dizer. Está saudável. E você não agradeceu a Deus. Onde tem tantas pessoas que mesmo tendo os seus filhos com algum problema, alguma deficiência física, de nascimento ou depois, mas mesmo assim agradece a Deus e são felizes. Porém, você e muitos, eu às vezes,
não agradecemos a Deus pelo que temos. Então nós temos que ser grato a Deus pelo mínimo, porque isso é bom para nós, para a nossa sobrevivência do nosso dia a dia. Nem nós, seres humanos, pecadores, quando nós fazemos algo que alguém não agradece, até nós mesmos ficamos meio zangados com aquela pessoa. Que o certo não era nem ficar, mas a gente fica, porque nós somos seres humanos, né? Então, nós ficamos zangados porque ele não nos agradeceu. Então, Deus espera de nós. Desculpa aí que eu estou com uma gripe meio pesada. Então, Deus espera de nós essa fidelidade em gratidão, ser grato, porque é uma coisa boa, ser grato. Tem um louvor que fala, né, sobre a gratidão. Ele diz, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, mais cheio de amor. Faz-me, Senhor, mais grato a ti. Ela fala sobre gratidão. Mas não só é só louvar o louvor, é praticar, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, vemos que é uma parte em que diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhou a lei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, quando você se levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é ou coloca o joelho no chão, se tiver condições, ou se não tiver, sentado mesmo, ou em pé. Mas olha, e diz assim: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por me proporcionar mais esse dia. Para você agradecer a Deus, ser grato a Deus, não precisa você saber de tanta coisa, como tem gente que diz, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas só em você abrir a sua boca e dizer obrigado, Deus, por mais esse dia, ou chegar perto de alguma pessoa e dizer, olha, Deus, Ele nos ama, Ele nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Olha, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí, você já é um grande pregador. Você já é um homem que está agradecendo a Deus, está demonstrando que é grato a Deus e fazendo com que o povo veja que você é grato a Deus. Ser feliz. Por mais que você esteja passando por uma situação um pouco difícil, né? Mas você tem que mostrar que você passar uma situação difícil sozinho, eu creio que é muito ruim. Mas você passando com Jesus ao teu lado, te auxiliando, fazendo tu suportar a dor, fazendo tu amanhecer um dia mais, isso já é motivo de você dar um bom testemunho de gratidão a Deus. Eu mesmo estou passando por um perrengue, que nem vocês sabem. Há tempo que eu venho falando que houve um problema na minha perna, um acidente, que está dando trabalho para cicatrizar, porque eu não posso usar antibiótico nenhum. Tem que ser tudo natural.
Mas eu, às vezes, entristeço, sim, fico triste, que nessa semana mesmo, eu passei uma semana, uns dias, meio triste. Mas, ao orar, alguém cochichou no meu ouvido e disse: Mas tu estás vivo, estás andando, teu pé, tua perna está ferida, mas tu está caminhando. Então, isso me fez me levantar e dizer: Senhor, muito obrigado. Então, é assim que nós devemos fazer. Tem gente que diz assim: o presbítero fala isso porque talvez a vida dele é uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida cheia de alegria, cheia de. Não. Eu me alegro porque sei o que Cristo cuida de mim. Mas, financeiramente, é um pouco complicado que eu nem gosto de falar. Porque isso é algo que eu tenho que guardar e esperar no Senhor. Mas é complicado. Você vê, a gente mora aqui nesse lugar, não temos ajuda financeira nenhuma, a não ser Deus. Completei a idade, sou aposentado, a irmã Verônica faz umas faxinas. Mas nós não temos condições financeiras para ir para a cidade, é uma aperreio, tem que. Olha, não é bom nem estar lamentando, nem contando, porque o perrengue é grande. Mas eu sou grato a Deus. Desde quando eu conversando com ela, eu digo, mas nós somos gratos a Deus, porque nós temos vida, nós estamos vivos. Mesmo eu com esse problema no pé, na perna, mas estou andando, estou caminhando, estou falando, interagindo com as pessoas, dizendo para elas não desistir. Porque se eu for falar para você, eu já deu vontade de eu desistir. Como diz o ditado do povo, né? Ditado popular, chutei o pau da barraca, jogar tudo pro ar, esquecer. Mas não é dessa forma. Não é desta forma. Em tudo nós temos que ser provado. Até mesmo para você entrar numa firma para trabalhar, as pessoas te dão 3 meses de experiência. É o que aquela experiência? Aquilo ali é te provando, para ver se realmente você é capaz de exercer ocupar aquele cargo. Vocês me perdoem que estão falando com um analfabeto, viu? Se eu falar alguma coisa estranha, vocês não ignorem. Mas mesmo nas firmas, você tem que ser testado para depois você ser aprovado ou não ser aprovado. Porque se você entrou em tal firma para exercer tal cargo, tal profissão e não deu certo, você vai ter que voltar novamente e praticar mais lá fora para depois vir para a firma. Então, dessa mesma forma, também, nós entendemos que o ouro, o diamante, essas pedras preciosas, elas saem brutas da mina. O ouro mesmo passa por um perrengue, é um grau de fogo que é enorme. E Deus o livre, se um da gente cair dentro, só fica nem o retrato mais. Mas ele passa por aquele momento para ser aprovado e ter ali a sua perfeição real. Então, da mesma maneira, somos nós seres humanos. Nós muitas das vezes abrimos a boca e falamos que amamos Deus, que confiamos em Deus, que estamos felizes com Deus, que Deus é o nosso guia, que Deus é o nosso dono, que Deus é quem manda em nós, que o que Deus mandar nós fazemos, o que vem de Deus nós vamos receber. Aí quando vem a bonança,
todo mundo glorifica, todo mundo se alegra, todo mundo é feliz, todo mundo sorri. Mas quando vem os perrengues, os momentos de luta para poder ser aprovado por Deus, aí muitas pessoas fogem da realidade. Porque só quer o quê? Só quer o bem. Só quer viver bem, só quer se dar bem. Não suporta aprovação. Se nós formos observar, nós seres humanos, só gosta daquilo que nos faz bem. Que nos deixa alegre, sorridente, todo, né? Mas nós temos que entender que o próprio mestre, ele sofreu bastante. Hoje mesmo eu estava olhando aqui na palavra de Deus, quando Jesus, ele leva consigo, né? Ele leva consigo os 2 filhos de Zebedeu, que ele vai para orar. Você vai encontrar isso na palavra de Deus, no capítulo 26, versículo 36. Jesus Cristo, quando 36, 37 até o 30, você vai lendo, vai descendo. Então nós vemos essa preparação, o próprio Jesus. Ele era Deus, ele é Deus. Só que ele não veio como Deus. Ele veio para a terra humanizado, sentindo as mesmas dores que nós sentimos, sentindo as mesmas aflições que nós sentimos. Mas ele estava ali já se preparando para aquele momento crucial. Mas ele não desistiu. Ele, em nenhum momento, ele cogitou em desistir. Apenas ele ensinava aos discípulos, falando com os discípulos, ensinando aos discípulos, falando para que eles fossem vigilantes. Que você vai observar, começando lá de cima, aí chega aqui no versículo 41, que ele diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele vem nos advertindo, Deus vem nos advertindo, desde o Éden, para que nós não entre, não acredite em qualquer palavra solta por qualquer pessoa. Porque a Bíblia narra essa parte de Adão, isso já foi Deus nos alertando e nos preparando para nos dias de hoje. Por isso que lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Justamente, é nos preparando para que nós venhamos ser prudentes. Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que vem, ao contrário, falando para você desistir, que é muito difícil, que você não vai suportar, você não vai passar por essa provação, você não vai conseguir. Todas essas coisas, se nós formos pegarmos na real da parte espiritual, é para nos fortalecer. Quando alguém diz não vai dar certo, é para nos fortalecer. E você tendo a certeza que já foi aprovado por Deus, já é para você fazer, e aquela pessoa diz que não vai dar certo, aí é momento de você
lutar com todas as suas armas, pedir força ao Criador, para que você diga assim: olha, Senhor, eu falei que ia fazer, alguém disse que eu não ia conseguir, mas como o Senhor está comigo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Todas essas coisas é uma preparação para nossos dias. Mas nós temos que entender que em tudo temos que ser grato a Deus. Não adianta você querer fazer as coisas sem entendimento, sem você entender o que é que está fazendo. Tudo que fala para você, você acredita. Tudo que disser para você, você acredita. Não. Examine aqui as escrituras. Diz assim: examinai as escrituras, porque são dela que de mim testifica. Então Deus, Ele vem nos preparando. Ele vem nos ensinando como ser grato a Ele. Como agradecer a Ele. Aí fala esta palavra: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas muitas pessoas acham que é. Muitos pastores aproveitam essas partes que tem na Bíblia e invertem para o dinheiro, para o real. Quer dizer, tem que ser fiel. Passa fome e tem que dar. Passa sede e tem que dar. Mora na rua, mas tem que dar. Pede esmola, mas tem que dar. Não é desta forma. Não é desta forma. Outra coisa também que revolucionou e o povo ainda não entenderam, a ceia, quando Jesus fazia, era anualmente. O dízimo também era anualmente. Dízimo, oferta, era tudo anualmente. Não existia esse negócio de dízimos e oferta todos os dias, e dinheiro tinha que dar 10% do que você ganhou na firma. Na época nem firma tinha, gente. É fácil entender isso. É muito simples entender. Tem pessoas que se iludem facilmente e busca coisas que ainda não está preparado. Com quem eu aprendi, essa pessoa, esse personagem, ele dizia: irmão Valdo, antes do Senhor pedir para ser batizado com o Espírito Santo, antes do Senhor ter o dom de língua, antes do Senhor ter um dom de cura, o dom de oração, ore a Deus e peça a Ele que Ele lhe dê o dom de entender as Escrituras. Quer dizer, de ler e entender. Quer dizer, ore para que Deus abra a sua mente para você entender as Escrituras. Não precisa carreira, você querer ser uma coisa que você não é. Não. Apenas seja grato a Deus de todo o teu coração, que aí você vai ver as coisas fluir na sua vida e mudar o seu entendimento. E aqui nós estamos vendo, na palavra do Senhor, que Jesus vai, leva esses discípulos, e quando chega lá na frente, ele diz: ficai aqui, porque eu vou além orar. E quando Jesus volta, diz aqui, ó: e então, levando Jesus consigo, com ele, os dois, levando, e então, chamando Jesus, e então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsema, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
se entristecer e se angustiasse muito. E então lhes disse: a minha alma está de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É nessa parte que Jesus leva os seus discípulos. Nós lemos começamos do versículo 36, 37 e o 38. Paramos no 28, no 38. Então Jesus diz para eles que a alma deles está angustiada, está triste, está angustiada até a morte. Mas mesmo com toda essa angústia, Jesus vai e fala para eles que eles fiquem para velar com Jesus. E indo um pouco adiante, prostou-se o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa-te de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, encontrou-os o quê? E voltando para os seus discípulos, encontrou-os adormecido e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora poderás vigiar comigo? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus Cristo falando para Pedro. Então nós passamos por esses perrengues, essas agonias, porque não oramos. Na verdade, tem pessoas, não sou contra, cada um faça o seu dever, cada um faça aquilo que lhe é cabível, porque eu não salvo ninguém, Jesus é quem salva. Não precisa eu querer transformar ninguém, porque Deus é quem transforma, Jesus é quem salva. Mas se nós orarmos mais, nós vamos sofrer menos. Como assim? Sim. Porque se nós orar mais, nós vamos estar preparado para tomar qualquer atitude. Antes de tomar a atitude, ora a Deus. E diz assim: Senhor, me mostra um caminho em que devo seguir. O que eu devo fazer para prosseguir nessa caminhada e não ser engolido pelo mundo. Porque nós estamos rodeados de leões, famintos, tentando nos devorar. Então, se nós não estiver preparado em Cristo Jesus, nós vamos passar por esses perrengues só. Porque não pedimos a direção a Ele. Temos que pedir a direção a Ele antes de nós fazermos. Antes de nós tomar qualquer atitude. E ser fiel a Ele.
Ser fiel é em tudo dar graça. Se você, na sua casa, tem o feijão, não tem a massa, não tem a farinha, tem a massa de cuscuz, você queria comer farinha, agradece pelo cuscuz. Diz assim, eu queria comer uma farinhazinha, mas tem o cuscuz, eu te agradeço. Se tiver o arroz, ou só o cuscuz, agradece. É assim, eu queria um feijãozinho, uma carninha, mas só tem o cuscuz. Mas eu te agradeço. Jesus vai te vendo. Ele vai olhando e vai dizendo, meu pai, olha aquele servo. Só tem aquele alimento. Ele desejaria isso, mas está agradecendo. E é de coração que ele está agradecendo. Mas primeiro abre o teu coração. E diz assim, eu queria ter isso aqui, mas não tenho, eu vou te agradecer assim. Quero te agradecer assim mesmo. Com esse que tem, mas de coração. Porque o que Deus recebe não é o que sai da boca para fora. É o que vem de dentro. Lá de dentro, das tuas entranhas. A verdadeira adoração não é só com os lábios. Tem uma parte na Bíblia, depois eu vou procurar, que diz assim, muitos me honram com os seus lábios, mas o seu coração e as suas atitudes estão completamente longe de mim. Quer dizer, honra com os lábios, mas estão fora do projeto de Deus. Amém? Então, vigiai e orai. Depois eu quero que você abra a sua Bíblia ou continue com ela aberta. E nós vamos ler esses versículos, uns versículos que eu separei aqui, que se encontra no capítulo 26 de Mateus, versículo 31, 32, 33, 35, 34, 35 e o 35. Para a gente aprender como a gente que atitude iremos tomar nessas horas em que precisamos. Meu pai era um homem muito sábio. Antes dele partir deste mundo, ele dizia, meu filho, ore a Deus para lhe mostrar quais são as pessoas que verdadeiramente querem ser ou são seus amigos. Seus amigos não é aquele que vive na sua casa todos os dias, dia e noite. Não é aquele que toda hora está do seu lado. Ou aquele que lhe chama para ir para uma festa, para um botequim, ou para onde for. Seu amigo é aquele que no momento mais difícil da sua vida, o momento mais crucial, que você necessitar, aí você vai ver quem são os seus amigos verdadeiros. É muito fácil você ser meu amigo, eu não precisando de nada de você. Tenho tudo. Mas eu quero ver se você é fiel comigo no momento da sua necessidade. Hoje aqui, nesse lugar em que estamos vivendo, eu e minha esposa, na verdade, nós conta a ajuda mais forte que não tem outra melhor. É Deus nos abençoando e nos ajudando. Mas de seres humanos, aqueles que diziam que eram os meus amigos, aqueles que diziam que era minha família dela também, se afasta tudo. Porque muitas pessoas só chegam até você
pensando naquilo que vai ganhar da sua parte, daquilo que vai ter de bom que você tem para oferecer. Jesus Cristo, quando pregava, ele disse a muitos que muitos me procuram não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Então, o que hoje se encontra é o que tu pode me oferecer. O que eu ganho em troca sendo teu amigo. O que eu ganho em troca te ajudando hoje e amanhã, o que tu tem para me dar. É assim, ou não? Ou você não já tem passado por isso? Essa frase, essa fase, nós vemos que vem nos ensinando como nós devemos nos preparar para os dias seguintes, o desafio, que é desafiador. Amém? Vamos orar. Te convido para nós orar. Eu sei o que está bom, está gostoso. Eu mesmo estou sentindo algo muito gostoso da parte de Deus. Não sei você aí, mas eu estou sentindo. Porque isso é coisa maravilhosa, você falar da bondade, da misericórdia, do grande amor de Deus, que deu seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos orar para agradecer a Ele. Agora é hora de coração. Abre o teu coração e ora ao Senhor. Agradece a Ele. Amém? Ora comigo. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, não nos deixai cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a graça, o poder e a misericórdia. Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra do homem violento, do homem sanguinário, nos livra da maldade dos nossos adversários. Senhor, neste momento nós te pedimos plena sabedoria, abre o nosso entendimento para entender a tua palavra, para que os teus filhos e tuas filhas sejam repletos de sabedoria. Que não fique só ligado em sabedoria humana, mas na sabedoria que vem de ti, Senhor, a qual Salomão tinha tudo para pedir riqueza, prosperação, mas ele foi sábio. Ele disse: Senhor, eu quero ser sábio, eu quero ter sabedoria, me enche de sabedoria. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. Nesse momento, Pai, nos dá sabedoria plena, para que nós não venhamos ouvir ou seguir a vozes estranhas, a não ser a tua voz, da tua palavra. Pai, nesse momento, vai nos lugares onde tem pessoas mais aflitas, que está passando por grandes aflições, em mesa de cirurgia, outros, Pai, passando por momento crucial, passando fome, sede, sendo chicoteados, sendo arrastados, sendo mortos, como se mata um animal qualquer. Vai nas Cracolândia, vai
aqueles lugares onde tem aqueles homens caídos, embriagados. Vai lá onde estão aquelas pessoas que se sustentam de pedir esmola. Dá saúde a eles, dá desprendimento, abre porta, faz com que alguém se compadeça e ajude essas pessoas, Pai. Os casais que estão em contenda, os casais que estão em briga, os casais que estão se separando porque não se sentaram para conversar, para dialogar, para entender um ao outro o que é que um ou outro está necessitando. Pai, nós sabemos que os dias são maus, é difícil, não é fácil entender o outro, porque as naturezas são diferentes, os pensamentos são diferentes, mas em tudo, Senhor, Tu és o nosso guardião, Tu és o nosso mestre, o nosso professor. Tu estás comigo em todos os lugares, conosco em todos os lugares das nossas vidas. Aquela pessoa que está agora pensando, Senhor, depressivo, porque confiou em alguém, foi decepcionado, porque esperava algo de alguém e não conseguiu, ficou desesperado, ficou escandalizado. Vai até essas pessoas, Pai. Guarda eles, Pai, debaixo da Tua destra, da Tua proteção. Não deixe que nenhuma alma se perca, Pai, independente de cor, raça, religião. Salva eles, liberta, tira, Senhor, do universo da escuridão. Entra nesta luta, resgata, salva, liberta pessoas. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos filhos, as esposas, os parentes, as mães, os pais, os irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, em todo lugar, Senhor, nos quatro cantos do mundo. Leva, Senhor, a força e o entendimento para todo o povo, Senhor. E que eles possam entender que só o Senhor é quem pode resolver todos os problemas das nossas vidas. As crianças que estão nascendo no dia de hoje, que já nasceram hoje, Pai, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito e que venha ao mundo saudável, que cresça cheio da Tua sabedoria. Ensine a esses que já estão no mundo como devemos nos portar diante das adversidades. Que nós não venhamos ser traído ou nos deixar trair por alguém por palavras enganosas. Porque está escrito que muitos virão para nos enganar. Abre o nosso entendimento. Tudo isso, Pai, nós te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Eu não sei como você está, só sei que eu estou sentindo algo gostoso aqui dentro de mim. E aqui nós vamos ver na palavra do Senhor, em que diz o primeiro versículo do capítulo 26, versículo 31, que diz assim: E então Jesus disse a todos: Vós estáis esta noite,
vós hão de escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus, vendo os discípulos, amando ele, se chegando muito a ele, como está escrito aqui, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Aqui nós estamos vendo uma previsão que Jesus já sabia o que iria acontecer. Por que iria acontecer? Porque eles tinham Jesus como o intocável. Por exemplo, ninguém poderia fazer mal a Jesus, porque Jesus era Deus e ele é Deus. Quer dizer, no entendimento deles, eles estavam ali com Jesus, mas se alguém viesse fazer mal a Jesus, por Jesus ter poder, no meu entendimento é esse, a minha narração, ele poderia paralisar eles, ele poderia pedir que descesse fogo do céu, queimasse eles, como fez Elias e como fez muitos profetas. Então, eles tinham ali essa certeza que Jesus poderia ordenar que descesse fogo do céu, ou pedir a Deus que descesse fogo do céu e queimar aquelas pessoas que iria perseguir. Então eles não estavam acreditando que Jesus ia passar por esse momento ou que ia ser ferido. Eles não estavam entendendo que Jesus já estava preparando eles para que eles, no momento certo, eles vissem o que iria acontecer e estivesse preparado. Então, Jesus vai e fala para eles: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Quer dizer, muitos têm os pastores como um homem intocável, ou como uma pessoa que não tem falha, que se tocar, morre. Eu creio que eles pensavam dessa forma, né? Não, Jesus, ele cura cego, levanta paralítico, ele levantou morto, ele dá vida, ele tira a vida, ninguém vai ferir ele, ninguém vai chegar a esse momento de prender ele. Mas já estava escrito que era para realmente aprovar quem eram os amigos de Jesus. Quem verdadeiramente estava pronto para passar por aquela hora crucial e por auxiliar Jesus. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que Jesus fala essas palavras. Por isso que Jesus já estava preparando. Mas Pedro, como tem muitas pessoas que se titula o intocável, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que ninguém está livre de passar por momentos difíceis. Ninguém está livre de passar por situação que muitas das vezes tem situação que você mesmo abre a boca e diz: melhor seria eu morrer. Eu sei que tem gente que já passou por isso.
e dizer melhor seria morrer do que passar por esse momento. Porque Jesus também se sentiu angustiado. Então vem uma tristeza na gente, uma angústia, e nós temos que ser muito sábio para se chegar a Deus. Nós temos um exemplo lá em Ezequiel, quando Isaías chega até Ezequias e diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás, se não viverás. Então nós temos que ser sábio igual a Ezequias. Em vez de se entregar, ou lamentar, ou ficar chorando, se entregar, eu já estou perdido, já vai acontecer isso, eu vou me entregar. Mas você sabe que o inimigo tenta. O inimigo ele tenta você até o último momento, para ver se realmente você está sendo fiel ou vai ser fiel naquele momento de aflição. Porque ele sabe que quando você passar por esse problema, a sua vitória vai ser grande. A sua vitória vai ser algo que você nunca esperava. Por isso que você tem que passar por essa moinha, a moinha de Jeová. Então, Pedro vai e diz: não, Senhor, ainda que seja preciso dar a minha vida, todos podem se escandalizar em tudo. Mas eu nunca vou me escandalizar, quer dizer, mas ele pensava que Jesus não ia passar por isso. Ele pensava que Jesus não ia passar por isso. E então Jesus vai e fala para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Quer dizer, Jesus já entende o homem, já sabe o que o homem é capaz de suportar e até onde o homem é capaz de chegar. Porque todo mundo sabe, todos nós sabem, que quando Deus fez o homem, ele já sabia que o homem ia cair no pecado. Deus já sabia. Ele fez, mas ele já sabia que o homem não ia ser fiel daquela forma. Porque o único que foi fiel e é fiel é o Filho do homem, é Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse isso a Pedro, Pedro vai e diz, e disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos disseram-lhe o mesmo. Tá vendo como é a história? Quer dizer, todos ali dizia ser amigo de Jesus. Todos ali diziam que estava preparado, como Pedro falou, para morrer por Jesus. Mas quando viram que aquilo que Jesus estava falando ia realmente acontecer, o que acontece? Eles fugiram. Todos eles fugiram. E antes que o galo cantasse, Pedro negou a Jesus. A última vez que ele negou, ele viu Jesus pendurado. E baixou a cabeça.
Mas Jesus disse a ele que ele ia ressuscitar e ia adiante deles para Jerusalém. Jesus Cristo fala na sua palavra: ressuscitarei e irei diante de vós. Então, todas essas coisas nos faz entender que melhor do que qualquer dom que você tenha é você ter o entendimento, a mente aberta para entender as Escrituras Sagradas. Hoje você tem um amigo, você pega ele num dia aperreado, angustiado, vai falar com ele, ele vem com 4 pedras na mão, aí você não está preparado, vai querer condenar ou machucar o seu amigo. Mas se você parar e tentar entender, no outro dia ou depois você chega perto dele, ele vai chegar a você, vai até te livrar de situação terrível e você vai pensar, mas outro dia ele não tentou fazer algo contra mim, porque agora está me livrando deste mal. Porque naquele dia ele estava angustiado. E nem todo mundo sabe dominar a angústia ou a tristeza. Tem pessoas que quando está angustiado ou triste demais ou decepcionado, chora. Já tem pessoas que ficam bravo. Já tem pessoas que procuram quebrar algo para passar aquela angústia, aquele aperreio. Então, a melhor coisa que você tem na sua vida, aqui, a palavra do Senhor, é teu psicólogo, é teu psiquiatra, é teu analista, é teu cientista, é teu professor e é o teu salvador. Aqui. A Bíblia. Tem pessoas que dizem a Bíblia fechada é um livro comum. Não. Ela fechada, ela queimada, ela guardada a cinza, ela vai permanecer sendo Bíblia. Porque você vai perguntar, essa cinza é de quê? Da Bíblia que foi queimada. Joga no rio ou no mar, alguém vai ver aquela parte de cinza e vai dizer, essa cinza é de quê? Alguém que viu vai dizer, isso é uma Bíblia queimada. Então ela vai permanecer sendo Bíblia. É a palavra do Senhor. Por isso que ele diz, tudo passa, mas a minha palavra não há de passar. Ela vai acontecer. Mas ninguém vai esquecer. A palavra do Senhor permanece. Até mesmo depois da morte, ela vai permanecer. Porque ela nunca morre. A palavra do Senhor nunca morre. Permanece para sempre. Amém? Você entendeu? Nunca diga algo que você não pode cumprir. Nunca prometa aquilo que você não pode realizar. Só prometa aquilo que você pode e tem condições de fazer. E mesmo assim, peça a Deus força, coragem e entendimento para você realizar aquilo que você prometeu. E se prometer ao homem é uma coisa. E se prometer a Deus, ou gemendo ou chorando, você vai ter que cumprir. Porque Deus não aceita desculpa depois que você promete. Melhor seria que não prometesse. Amém? Que Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Deus possa realizar o desejo
dos vossos corações conforme a vontade de Deus, eu te convido para nós orar para o término deste vídeo. Ora desta forma: querido e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Nos guarda, nos livra de todo mal. Não deixa que nenhum mal venha sobre nós, sobre a nossa família, sobre as nossas tendas. Abençoa todo o teu povo da face da terra e faz com que eles entendam que só o Senhor é quem pode salvar. Amém? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode salvar a não ser Jesus Cristo. Aceita Ele como teu Salvador. Amém? Cheiro no coração, presbítero Walter. Seja fiel a Deus. Seja grato a Ele em tudo. E Ele vai te abençoar. Cheiro no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.